O sonho americano de muitos pode estar acabando. Saiba nesse vídeo porque o sonho de emigrar para Portugal é muito mais real do que o sonho de mudar para os Estados Unidos. Você quer saber o porquê eu estou dizendo isso? Então acompanhe esse vídeo. Crianças jogadas pelo muro das desigualdades, imigrantes mulheres sendo vítimas de coiotes criminosos no México, subempregos e legalização somente vários anos. Será que é tanta vantagem assim emigrar para os Estados Unidos ou, no caso, Portugal, a nossa pátria irmã? Talvez não seja a melhor opção ante ao sonho sem limites de muitos em viver o capitalismo norte-americano. A Flórida está a passos largos para que tudo ainda fique mais difícil para os imigrantes que tanto sonham com os Estados Unidos e sua grande vitrine mundial, enquanto Portugal está aqui, correndo a passos largos, abrindo as portas para os imigrantes que tanto desejam de fato para trabalhar e contribuir e viver num outro país. Sou Sidney e tenho a Lu. Nós vivemos aqui em Lamego, neste belo país chamado Portugal, e trazemos nossa experiência de vida exclusivamente para você. Agradecemos a todos que nos têm apoiado. Convidamos você que chegou agora a se inscrever no canal, compartilhar, comentar e ficar por dentro das novidades sobre nossa vida aqui. Eu quero primeiramente dizer que esse não é um vídeo de julgamentos, pois eu tenho vários parentes e amigos que moram nos Estados Unidos, pelos quais tenho muito carinho e respeito. É apenas um vídeo de alertas e de forte reflexão. Então vale a pena você assistir com atenção até o final. Meses atrás eu fiz um vídeo em que eu comparei algumas das vantagens e desvantagens de se mudar para Portugal ou Estados Unidos. Naquele vídeo eu tentei mostrar às pessoas o que mais pesa na decisão de mudar, morar, trabalhar num outro país. Para muitas pessoas que emigram, mudar de país não é só uma questão financeira, mas sim, para alguns significa a realização de apenas um sonho, para outros significa status, outros motivos mais, mas independente do motivo, o fato é que, assim que a pessoa decide mudar de país, ela carrega sonhos na mala e parte para um novo destino. Nesse caso, o destino, se for Portugal ou Estados Unidos, os esforços para a realização disso, em muitos aspectos, são bem diferentes. Quando o imigrante ele decide vir para Portugal, ele sabe que terá diversos acordos de bilateralidade que o ajudará em muito na sua jornada, fora aquela questão, gente, do idioma, do português, a facilidade de entrar também na União Europeia. Por outro lado, a maioria dos imigrantes que vão para os Estados Unidos ficam aí vários dilemas. Para qual estado norte-americano eu irei? Como eu vou me virar após os 6 meses sem documento? Como vou conseguir trabalho, moradia sendo ilegal durante vários e vários anos? Em muitos casos nem falam inglês. Como eu vou ver minha família após os 6 meses legais no país? Após isso, ilegal. E a questão do green card, cidadania depois de muitos e muitos anos? Exatamente isso, excesso, os poucos que entram legalmente com visto. A grande maioria é ilegal. E para entrar no país, eles precisam mentir nas entrevistas dos consulados, bem como para o oficial de imigração nos aeroportos. É aquela famosa desculpa que vai para a Disney. E lá é um pouco diferente dos aeroportos da União Europeia, em que na maioria das vezes nada perguntam. Por exemplo, no meu caso, das 3 vezes, 2 vezes nem olharam para minha cara. Lá nos States é um pouco diferente, pois além da entrevista consular, em que muitos mentem para poder conseguir, tem a entrevista também na fronteira, em que o policial de imigração verá quanto tempo você vai ficar no país. Geralmente eles dão 6 meses, independente da marca da data em que você marcou o seu retorno. Aí o que ocorreu nessas últimas semanas? O governador da Flórida, o Ron DeSantis, não sei se por razões políticas, por ser um ano anterior às eleições norte-americanas, ou por convicção mesmo, ele sancionou uma lei anti-imigração na Flórida.
E ele mesmo descreveu essa lei anti-imigração como a legislação mais forte contra a imigração ilegal nos Estados Unidos. E esses efeitos, eles preocupam muita gente, os efeitos dessa lei. Já existem muitos relatos de ruas esvaziadas. Essa nova lei, a lei da Flórida, impactará vários aspectos na vida dos imigrantes, tais como, um dos principais, emprego e mobilidade. Com isso, você pode ser parado por um policial e acabar sendo deportado com isso. Inclusive, por relatos de youtubers lá, a coisa ela já anda bem restrita e estão apertando para os imigrantes. Muitos dos que vivem de mudança estão ganhando muito dinheiro com isso. Se vocês querem saber mais, pesquisem sobre o tema na internet, porque já existem muitos vídeos tratando disso. E eu e a Lu um dia desses conversando, será que existe limite para a realização de sonhos sobre imigração? Será que vale mesmo a pena pagar um coiote para correr risco de morte, violência pessoal ou até mesmo o risco de ser picado por serpentes no deserto mexicano? Ou a hipótese de se afogar no Rio Bravo, que liga o México aos Estados Unidos? Entrar às vezes por vezes em baús de caminhões como se fossem meras cargas, arriscando a sorte para não ser pego? Eu não estou aqui para julgar ninguém, como eu já disse. A atitude de cada ser humano, cada qual sabe o que faz, dos seus sonhos, das suas necessidades. São apenas reflexões para você que está assistindo agora. Será que vale a pena? Você faria o mesmo? O fato é que muitas pessoas não possuem os requisitos mínimos para entrar nos Estados Unidos. Então eles acabam apelando para vários meses, às vezes humilhantes, só para poder realizar esse sonho. Muitos não têm cartão de crédito para mostrar para o agente consular, declaração de imposto de renda, e às vezes nem renda eles têm. Então, às vezes acabam tomando uma atitude extrema. Mas vale a pena? Eu já vi vários relatos de pessoas que saíram chorando após suas negativas com o agente consular, algumas até vomitando nas calçadas nos arredores dos consulados por não conseguirem o visto para entrar nos Estados Unidos. E você vai para os Estados Unidos, passa às vezes vários e vários anos em subemprego, sem documento, para enfim conseguir o Green Card. E eu não estou falando apenas de poucos meses e poucos anos, às vezes são vários anos mesmo, ou às vezes mais de uma década para conseguir a cidadania. Se algum parente ou familiar, por exemplo, falecer no Brasil, esquece, pois somente depois de muitos anos você poderá recompor os cacos abraçando alguém no Brasil, pois lá a residência é uma via crucis às vezes interminável. Existem imigrantes frustrados que não conseguiram ir legalmente para os Estados Unidos e já até confessaram em vídeo isso e vieram para Portugal para conseguir suas cidadanias portuguesas para após 5 anos com passaporte europeu poderem ir para os Estados Unidos, entrar livremente para conseguir voltar lá e chegar e começar tudo do zero, entrando em tarefas de subemprego quando poderiam ter uma vida boa aqui. Eu só sei que em mais de um ano de Portugal já possuo toda a minha documentação para viver legalmente no país. Trabalho com contrato numa empresa, uma das grandes empresas do setor pela qual trabalho. Em poucos dias consegui trabalho, moradia. Com isso eu não precisei ficar meses e meses num país estranho para conseguir tal conquista, nem me humilhando de várias formas, como já vi, em razão da falta de planejamento e da falta de preparação e da falta de responsabilidade. Enquanto nos Estados Unidos estão expulsando muitos imigrantes da Flórida com sua nova lei, Portugal, através de seus acordos de bilateralidade com o Brasil, os abraça para que possam ajudar o país a crescer ainda mais, pois a preocupação com a manutenção de sua segurança social aqui é muito grande. E nessa missão os imigrantes podem ajudar muito. Aqui, se quiser, posso me especializar e alçar maiores voos na questão profissional. E com isso, para quem busca de fato, após anos, consegue sim ter posições de maior destaque no país, não precisando se submeter a subempregos por toda a vida. Aí virá aquela pessoa e dirá que Portugal não possui um bom ordenado em sua média, etc. e blá blá blá. Eu concordo, não possui mesmo o maior ordenado da Europa,
Apesar de não ter vindo com planos de ir para outro país para trabalhar e ganhar mais, não há crime nenhum, gente, em você vir para Portugal e um dia tentar ir para um outro país que pague mais. Até mesmo Portugal tem muitos dos seus cidadãos portugueses que fazem isso. Até mesmo eu, se um dia tivesse uma melhor oportunidade, talvez a fizesse. Mas sempre com muito respeito e reconhecimento ao país que me acolheu tão bem. Eu digo a vocês o seguinte, eu quero sim viajar pelo mundo. Eu e a Lu, nossos filhos, minhas netinhas, meus demais parentes, familiares amados. Quero conhecer outros países também, que ainda não fomos: Japão, Tailândia, Inglaterra, Suíça, Canadá, claro, Estados Unidos, por que não? Bom, mas passear e voltar. Agora que eu tenho a residência, posso fazer isso, visitar minha família. É uma das primeiras coisas que eu quero fazer ao sair do país. Nós somos cidadãos do mundo e é muito legal conhecê-lo. Mas eu quero ir visitar e voltar para Portugal, que me abriu as portas para um novo mundo. Viver aqui é viver agradecendo, trabalhando e não cuspindo o prato que a gente come. Eu gosto daqui, pois foi o país que me acolheu, a mim e a Lu, e é um lugar que fala a nossa língua, que aqui se conversa com Joaquins, Marias, Pedros, Terezas. É um lugar que, apesar de não ser a minha terra natal, o governo não tenta nos expulsar e não nos trata como cidadãos de segunda classe, muito pelo contrário. Nos trata de maneira digna para que possamos contribuir ainda mais para o crescimento desse país, da sua segurança social. Se você quer ir aos Estados Unidos ou Portugal, independente do país que seja, faça, mas não perca sua dignidade. Não se permita ser expulso de um país que você tanto dedica, pois antes então de ir, pense bem. Se o país certo a ir é o país que você escolheu, ou de repente algum outro que te trate de maneira mais digna. Seja qual for o país que você escolher, o faça, mas planeje para que você consiga aí atingir seus sonhos de maneira responsável, de maneira consciente. Muito obrigado a todos que ficaram no vídeo até agora. Um grande dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.